Estamos de volta com o nosso síntese com os destaques da sessão plenária desta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Destaques da sessão plenária da quinta-feira, começando com a extradição número 1180, relatoria do ministro Carlos Aires Brito. Governo de Portugal versus Gonçalo Prudêncio da Conceição. Um pedido de extradição executória formulado pelo governo de Portugal contra o nacional português Gonçalo Prudêncio da Conceição para cumprimento da pena remanescente de 13 anos e 16 dias de prisão, a que foi condenado pelo crime de homicídio qualificado. O extraditano foi interrogado, ocasião em que afirmou concordar com o pedido de extradição para se defender do delito que ele foi imputado pelo Ministério Público do Tribunal de Justiça, ou melhor, Tribunal Judicial da Guarda, no país de origem. Agora, Karina, essa situação nós já vimos recentemente aqui também em outra extradição. O extraditando concordar com o pedido de extradição não exerce a mínima influência na decisão. Não pode exercer, por uma previsão legal, inclusive, influência na decisão da Corte no caso. Não pode, não deve. Os ministros eles devem analisar o pedido sob critérios técnicos com base na própria lei, no caso o Estatuto do Estrangeiro e também o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que dá os trâmites desse processamento do pedido de extradição, que é uma ação originária aqui do STF. Então, quando os ministros analisam o pedido de extradição para se aferir se defere ou não, analisam os requisitos básicos, como, por exemplo, se o fundamento jurídico está embasado num tratado bilateral de extradição ou então numa promessa de reciprocidade, se esse crime não estaria prescrito caso tivesse sido cometido aqui no Brasil ou mesmo dentro da própria lei do próprio país, se a prescrição lá também não foi atingida, se esse crime pelo qual se pede a extradição tem pena superior a 1 ano, porque caso tenha pena inferior a 1 ano, também não pode ser deferida a extradição, se o crime tem conotação política ou não. O Brasil, a própria Constituição Federal diz que o Brasil não pode extraditar para fins políticos ou crimes de opinião, se é caso de brasileiro nato ou naturalizado, enfim. Vários são os pontos que os ministros analisam diante de um pedido de extradição e a vontade do extraditando em nada influencia definitivamente nesse pedido, nesse deferimento. Vamos rever o trecho do voto do relator ministro Carlos Aires Brito. Um detalhe é que o corréu, ou seja, também acusado nos crimes a que se refere a este caso, uma outra pessoa, um outro indivíduo, já for extraditado antes pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Noto que este nosso tribunal, em sessão de 18 de 11 de 2010, deferiu a extradição do corréu do ora extraditando. E o quadro empírico é idêntico ao retratado neste processo. Eu me refiro à extradição 1182, também ajuizada pelo Estado português, extradição que foi deferida à unanimidade por este nosso tribunal. Então, diante desse quadro, que me parece singelo, atendidos os requisitos legais, eu defiro o pedido de extradição. O que faço até mesmo porque o Estado requerente assumiu expressamente os compromissos formais do artigo 91 da Lei 6.815/80. Ou seja, não será efetivada a entrega sem que o Estado requerente assuma o compromisso, primeiro, de não ser o extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao pedido, de processar a detração, ou seja, computar o tempo de prisão do extraditando em caráter cautelar aqui no Brasil. Em suma, todos esses requisitos que nós exigimos estão atendidos. Resumidamente, é o meu voto, senhor presidente, eu estou deferindo o pedido de extradição. Vale lembrar, inclusive, que em relação ao pedido de extradição anterior que nos referimos, que se trata de caso em que era corréu nas mesmas acusações, houve o deferimento da extradição, mas é aquela situação, a decisão do Supremo, inclusive, no sentido de que isso, o debate que aconteceu anteriormente, muito profundo, defere essa extradição. A decisão da entrega ou não cabe ao Poder. Então, o ano passado deferiu-se a extradição do corréu, acusado pelo mesmo crime, e passa, então, agora o presidente da República a decidir pela entrega ou não deste extraditando, conforme a gente viu na decisão proferida no caso Batiste. Esse foi o entendimento da Corte. Para registro, não foi a única extradição em julgamento naquela sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Houve também o julgamento da extradição número 1201, que foi o pedido formulado pelo governo dos Estados Unidos.
Leonard Ray Harper Jr. respondessem ao seu país pelo suposto crime de homicídio. Também é de relatoria do ministro Celso de Mello, fazendo registro porque foi o último processo, inclusive em julgamento na quinta, foi bastante rápido, mas que tem uma repercussão, inclusive, por conta de que houve a concessão da extradição, mas com a ressalva de que o governo norte-americano teria de assumir formalmente compromisso de substituir eventual pena de morte ou de prisão perpétua, no caso, por pena de prisão máxima de 30 anos. Essa é uma restrição, uma ressalva que a maioria dos ministros fazem, principalmente para esses países que têm esse tipo de pena como uma das formas de condenação, né, dos seus prisioneiros, das pessoas, dos agentes infratores, vamos dizer dessa forma. Mas um fato curioso nessa extradição, ao contrário da outra em que o extraditando concordava com a entrega e o deferimento, nesse caso o extraditando alegava que possuía filho brasileiro. E, nesse caso, pedia que, por analogia, fosse aplicado o entendimento dado pela própria lei, pelo próprio Estatuto do Estrangeiro, dado aos casos em que envolve expulsão de estrangeiros do território brasileiro. Para a expulsão, 2 óbices a lei coloca para que ela se proceda de acordo com o decreto do presidente da República. Se ele for casado, ou estiver, ele tem que estar casado há mais de 5 anos com brasileira, e aí não poderia efetivar-se a expulsão, ou ter filho brasileiro sob sua dependência e guarda, dependência econômica e guarda. O ministro Celso de Mello afastou a busca essa argumentação trazida pela defesa do extraditando, porque não obstante ele tivesse dito que é pai de filho brasileiro e que está sob sua dependência e que possuiria a guarda, não provou nos autos esse fato. Então, é um fato alegado, mas um fato não provado, daí porque aplicou-se uma súmula do Supremo Tribunal Federal e acabou, então, portanto, deferindo o pedido de extradição. Extradição 1201 e, como vimos antes também no caso de Portugal, a extradição número 1180. Destaque também da sessão plenária da quinta-feira, um dos destaques da semana, o inquérito 2786. Relator, ministro Ricardo Lewandowski. Ministério Público Federal versus Aline Lemos Correia de Oliveira Andrade. O Ministério Público Federal acusando a deputada federal Aline Correia, do PP de São Paulo, pela prática dos crimes de formação de quadrilha, utilização de papéis públicos falsificados, sonegação fiscal e ainda lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia contra a deputada e mais 13 pessoas, a Aline Correia seria sócia de uma empresa que estaria envolvida na fabricação, distribuição e comercialização de cigarros. Essas empresas, segundo o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, teriam as características consideradas típicas de empresas constituídas para se encobrir atividades ilícitas. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, votou pelo recebimento da denúncia quanto aos crimes de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, utilização de papéis públicos falsos, artigo 293, parágrafo 1º especificamente, e sonegação fiscal, isso previsto na Lei 8.137 de 90, e rejeitou quanto ao crime de lavagem, Lei 9.613 de 98, que também constava da denúncia. Vamos a trecho do voto do relator. Não obstante, voltando a atenção para o caso presente, verifica que a denúncia situa os fatos delituosos entre os anos 99 e 2001, sendo que a Convenção em tela incorporou-se ao ordenamento pátrio apenas em 2004. Não me parece possível de Estado, sob pena de conferir-se a norma efeito retroativo, receber a denúncia por lavagem de dinheiro com fulcro no inciso 7º do artigo 1º da Lei 9.603 de 98, ainda que as provas indiciárias já produzidas apontem para a configuração de uma organização que, após março de 2004, poderia ser qualificada como criminosa. Portanto, eu acho que não cabe a enquadramento nesse sentido. Outra hipótese possível seria enquadrar, eventualmente, este comportamento, essas ações, no inciso 5 do artigo 1º da Lei 9.613, que tipifica a lavagem como lavagem de capitais e ocultação de recursos oriundos de crimes contra o sistema financeiro nacional, segundo a regência do artigo 7.497. Mas aí, eu também vou dispensar os eminentes colegas uma leitura, embora ilustrativa, mas a essa altura um tanto quanto fastidiosa, de inúmeros doutrinadores que trago aqui à colação, que dizem o seguinte: primeiro, o crime tem que
que ser contra o sistema financeiro nacional, que não é o caso, evidentemente, porque se trata de outra hipótese, crime de sonegação e crime enfim, quadrilha ou bando, mas não há nada nesse sentido. E o crime praticado por organização criminosa, praticado contra o sistema financeiro, só pode ter como agente, segundo Roberto Delmanto, por exemplo, quando ele é perpetrado por um administrador ou gerente de instituição financeira. Portanto, eu estou afastando esta imputação relativa ao crime de lavagem de dinheiro. Portanto, o voto do ministro Lewandowski no sentido de aceitar a denúncia, vale lembrar que se trata, portanto, de um inquérito e se aceita a denúncia apresentada pelo Ministério Público, se transforma em uma ação penal. É uma fase inicial antes do prosseguimento do julgamento, portanto, caso a denúncia fosse aceita. No caso, o ministro Ricardo Lewandowski votou pela aceitação, com exceção da questão do crime de lavagem de dinheiro. Mas houve uma questão levantada pelo ministro Marco Aurélio, que rendeu um debate no plenário do Supremo, que foi sobre a questão da denúncia apresentada em outra instância. O que foi isso, Karina? O ministro Marco Aurélio questionou o próprio relator sobre o motivo pelo qual eles estariam debatendo o recebimento dessa ação penal, dessa denúncia, uma vez que constava dos próprios autos que essa denúncia já havia sido recebida anteriormente pelo juiz de primeiro grau, antes da deputada, vamos colocar aqui entre aspas, ter sido diplomada, que esse foi o grande foco da discussão. O que aconteceu? O ministro Ricardo Lewandowski, ao receber a ação penal, supostamente já recebida a denúncia, houve um pedido da defesa para que, apontando uma nulidade, logo no início do processo, de que o despacho, recebendo a denúncia feito pelo juiz de primeiro grau, teria sido juntado aos autos, e aí a partir do momento então em que começa a se produzir efeitos aquele recebimento da ação penal, teria sido feito após a diplomação da deputada, quando eleita para o pleito, para a legislatura anterior a essa que vivemos hoje. Então, uma vez que o recebimento da denúncia se deu posteriormente à diplomação, aquele juiz de primeiro grau já seria incompetente para este ato processual, ele já não teria mais poderes, vamos dizer assim, para receber aquela denúncia, porque a partir da diplomação, o deputado federal, o parlamentar federal, o senador, já tem a prerrogativa de foro para que seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, argumentou a defesa a nulidade do recebimento da denúncia pelo juiz de primeira instância, argumentando que a quem caberia fazer este recebimento seria o Supremo Tribunal Federal por conta da prerrogativa de foro prevista na Constituição. Vamos ver a manifestação do ministro Marco Aurélio no plenário do Supremo Tribunal Federal. Entendo que há um ato formalizado e que não foi afastado do cenário jurídico. E esse ato é o ato praticado àquela altura pela autoridade competente, ou seja, o juízo, já que a acusada não gozava à época de prerrogativa de foro, a prerrogativa de ser julgada ante a qualificação de deputada federal pelo Supremo. Penso que, sem provocação, não cabe o afastamento do cenário jurídico desse ato. O tema foi objeto de debate por conta da hora que avançava, já ao final da primeira parte da sessão, houve intervalo e no retorno continuou o debate sobre este tema. O ministro Ricardo Lewandowski, então, apresentou documentos que se referem exatamente a esta questão. Vamos ver. Eu distribuo aos eminentes pares um conjunto de documentos que extraí dos autos, que é exatamente o seguinte: um primeiro documento, uma primeira petição de folhas 958 seguintes, em que, tal como afirmou o nobre advogado da tribuna, pede-se a nulidade desse ato jurisdicional praticado em primeiro grau. Em seguida, um outro documento, aqui é uma manifestação do Ministério Público de folhas 989 e seguintes,
Público, no item 6, diz o seguinte: considerando, entretanto, que a presente ação penal se encontra em fase inicial e não tendo sido ainda praticados quaisquer atos instrutórios, para evitar futura alegação de cerceamento de defesa, o Ministério Público não se opõe ao deferimento do pedido para que seja concedido à ré a possibilidade de oferecimento de resposta à denúncia. Então, aí vem um outro documento de folhas, agora um despacho meu, de folhas 969, em que eu suspendo um interrogatório e suspendo o interrogatório. E, finalmente, um último de folhas 1025, em mãos aí também de Vossas Excelências, em que eu faço alusão aqui à manifestação do Ministério Público, folhas 989 e 990, em que eu determino a notificação da acusada para que ofereça a resposta nos termos do artigo 4º da Lei 8.038, e, portanto, eu aqui implicitamente anulei a denúncia, aquecendo ao pedido da própria acusada e com a concordância do Ministério Público, reabriu-se todo o procedimento e agora nós estamos examinando a denúncia. E, portanto, entendo que, do ponto de vista formal e do ponto de vista do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, não há nenhum vício nesse proceder. Todas as partes estão de acordo e a matéria foi submetida a plenário, o que agora se manifestará. E essa questão foi submetida a plenário e acabou sendo superada, portanto, a questão da aceitação da denúncia em uma instância anterior, ela foi considerada descartada, valendo sim o julgamento da aceitação ou não da denúncia no plenário do Supremo Tribunal Federal. No voto, como vimos já anteriormente, antes da questão de ordem levantada pelo ministro Marco Aurélio, o ministro Ricardo Lewandowski, relator, se manifestando pelo recebimento da denúncia, com exceção do crime de lavagem de dinheiro. Isso. Na votação, na verdade, nós tivemos uma divisão de votos também e, fazendo-se a contabilidade total, nós acabamos tendo o recebimento da denúncia. De que forma, Karina? O recebimento da denúncia, por maioria, por 5 votos, acabou sendo apenas em relação ao crime de falsificação dos selos do IPI. O ministro Marco Aurélio entendia que esse crime de falsificação abarcava um outro crime pelo qual havia sido denunciada a parlamentar, excluía assim também, como o ministro Ricardo Lewandowski, a lavagem de dinheiro por conta da não colocação, da não previsão legal do crime de sonegação fiscal na lei própria da lavagem de dinheiro como crime antecedente, também acabou excluindo, e aí, então, por maioria, acabou-se recebendo a denúncia apenas pelo crime de falsificação, com exceção do ministro Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que não recebiam a denúncia por entender que a denúncia seria muito genérica, inepta, e, de fato, acabaram rejeitando o recebimento dessa ação penal. Transforma-se, portanto, em uma ação penal. Esse julgamento ele continua, desta vez, para se chegar a uma conclusão sobre a condenação ou não da parlamentar. E você, claro, vai acompanhar esse julgamento afeto ao plenário, faz parte das atribuições do plenário do Supremo, você vai acompanhar também aqui pela TV Justiça. Só uma observação, Carlos. Sim? Ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello e César Peluso divergiam do voto do relator e também rejeitavam totalmente a denúncia, não apenas o ministro Dias Toffoli e Gilmar Mendes, como havia dito. Feito o registro, portanto, decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, assim nós encerramos esta edição de Direto do Plenário. Nós vamos nos encontrar em Direto do Plenário, porque nós encerramos esta edição do programa Síntese e teremos encontro marcado, portanto, com nossos amigos telespectadores na próxima semana com o Direto do Plenário. Na quarta e na quinta-feira e no Síntese na próxima sexta. E tudo isso você acompanha aqui, na TV Justiça.